Fala, fanático! Vamos falar do desempenho da partida de ontem do São Paulo, né? A gente ficou no 0-0 e muitos influenciadores, muitos torcedores e a maioria na mídia, se não a sua totalidade, colocou a culpa ali realmente no Rogério Ceni, a falta de produtividade do time, falta de repertório, né? Muitos aí até falando, o time é mal treinado e tudo mais. Eu costumo dizer assim, né? É difícil a gente afirmar que um time é mal treinado quando a gente não consegue ver os treinos e quando o feedback de alguns jogadores, de pessoas do clube, dizem que o time é bem treinado. O que a gente contesta mesmo é se ele consegue executar o que é treinado. E aí sim, aí a responsabilidade dividida entre treinador, né, e os jogadores. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito aí dessa repercussão que deu, porque realmente o pessoal tá muito louco, muito maluco com o Rogério Ceni, e teve uma pergunta muito boa ali na coletiva, que eu acho importante, que vai realmente de encontro à crítica que eu faço com relação ao estilo de jogo do Rogério Ceni, né? Porque apesar de eu ter feito um pós-jogo ontem, onde eu dei um tom otimista, né? E alguns até me cobraram, poxa, só você que viu esse jogo, aquela coisa toda. Porque muitas pessoas estão colocando, às vezes, até um discurso igual, né? Time mal treinado, time ruim, time lixo, jogadores que não se entregam, aquela. E não é uma crítica, eu estou dizendo, esse é um argumento que a gente tem que colocar, e eu uso ele às vezes, né? E poderia até ter utilizado ontem, mas ontem entre alguns pontos ruins, eu enxerguei alguns positivos. E aí eu queria colocar uma explicação de visão de jogo do Rogério Ceni para que a gente consiga, de repente, entender um pouco o que ele pensa. Porque assim, eu não concordo muito bem com o que ele disse, mas é uma explicação. Pelo menos ele consegue enxergar também os pontos. A respeito da partida, algo que é importante. Eu não vou colocar a coletiva inteira, obviamente que não, muitos de vocês já devem ter visto, eu só vou destacar um pedaço dela para a gente falar sobre, mas fazendo um panorama geral, a coletiva foi esclarecedora no ponto de vista, ele não fugiu ali das perguntas, né? E ele mostrou ali até que ele não, insatisfação com algumas opções de alguns dos jogadores, né? A falta de tentativa de drible, a demora em virar os jogos, coisa que ele treina para que seja de uma forma mais dinâmica e não aconteceu, né? E a insistência do time na bola aérea. O São Paulo ontem, eu até vou dar uma olhada nos números aqui, mas se eu não me engano, foram 70% de posse de bola, 60 cruzamentos, 20 escanteios, né? Então, os escanteios dentro do cruzamento, 2 bolas na trave e uma chance clara de gol com o Caleri. Então, assim, a sorte também faltou, né, gente? Eu falei um pouco disso na partida de ontem. Mas o vídeo de hoje é pra gente entender assim, o Rogério tem ou não tem um time fraco? O time do São Paulo é ou não é um time mal treinado? Né? Vamos falar a respeito disso daí e no finalzinho do vídeo vamos falar um pouquinho a respeito do São Paulo contra o Santos, né, no domingo às 18h30, né, na Vila Belmiro, e teremos mudança para o Clássico. Sim, temos novidade. Rolou demissão, gente, rolou demissão. Vamos lá. Pessoal, eu vou colocar agora o vídeo, a pergunta, né, a respeito na coletiva sobre o esquema, sobre a estratégia do Rogério, e vamos falar em cima desse ponto de vista do Rogério Ceni. Vamos lá. Rogério, bom dia, tudo bem? A minha pergunta ela vai mais ou menos na mesma linha da anterior. Eu fiz um levantamento rápido sobre as finalizações do São Paulo quando ele atua em casa. Foram 63 chutes no total. O São Paulo acertou a meta adversária em 9 desses chutes, né, 15%, e marcou só um gol, 1,5% dos chutes que foram dados. Né? Obviamente que as equipes que vêm jogar aqui no Morumbi, elas se retrancam muito. Você até falou dessas linhas mais baixas. Hoje você tentou algumas alternativas, né, até um posicionamento diferente ali do Nicão, que não ficou aberto, ficou o Marquinhos, e ele ficou um pouco mais centralizado. O ponto essa estratégia que você tem colocado, de ter paciência, rodar bastante a bola, quando você pega uma defesa muito fechada, como o São Paulo vem enfrentando, não resta muitas vezes a alternativa, senão o cruzamento na área. E a minha pergunta vai nesse sentido. Você pensa, por exemplo, em outras alternativas? Né? Tem muitos times que jogam mais ou menos dessa forma, que utilizam bastante o goleiro, né? Você tem um goleiro linha, mas o Jandrei não é aquele goleiro, pelo menos não tem sido, que puxa o time adversário, que faz com que o time adversário se abra, se desorganize um pouco do ponto de vista defensivo. E o São Paulo também não tem quando ele sai do campo de defesa para o ataque, não tem muita velocidade. Sempre que chega, a defesa já está armada. O que você pensa, vendo essa dificuldade, vendo que ter paciência no toque de bola tem resultado nos cruzamentos? Que outras coisas você pode fazer para justamente tentar superar esse problema, Rogério?
Eu tenho que tentar recuperar a bola do adversário o mais rápido possível, é o que eu tento fazer. Concordo com você, poderia baixar as linhas. Poderia baixar as linhas e tentar deixar o adversário vir para cima e criar espaços, mas o nosso time não tem como característica a velocidade. Ele não foi montado, não é um time montado para contra-ataques. É um time que tem muito mais a posse, a qualidade individual, a ultrapassagem dos jogadores de lado, um jogo de passes, né? Um time que passa muito, que toca muito a bola, mas se você baixa as linhas, se você não tem os velocistas, não faz muito sentido. Eu prefiro jogar no campo do adversário, porque tentar roubar uma bola do adversário ou tentar construir trabalhando esse jogo, porque é a melhor característica que meu time tem. Né? Então, como ele não é um time preparado para contra-ataque, ele não é um time para baixar as linhas e sair em velocidade. Né? O Caleri não é um velocista, né? O Rigoni é um jogador um pouco mais rápido, o Marquinho ainda um pouco mais rápido, mas caso contrário são todos construídos. O Sara, um jogador de muita entrega, né? O Alisson, um jogador também que tem um pouco de 1 contra 1, mas não é um velocista de puxar contra-ataque. E mesmo porque os adversários, se você não for marcá-los em cima, especialmente no Morumbi, eles não têm pressa para vir atacar você. Então nós temos que melhorar esse jogo combinado, melhorar esse jogo por dentro, caprichar um pouco mais no cruzamento, saber o momento correto de cruzar, o momento de voltar uma bola, fazer com que a defesa saia e aí fazer a virada de jogo. Tentar, não só passe de casinha em casinha, voltar a virar, pum, fazer a virada de jogo, virar mais rápido essa bola. A velocidade de passe aí da nossa é muito lenta. Quando a gente domina uma bola, em vez de dominar e passar, às vezes domina, dá um toque, mais um toque e passa. Esses 2 segundos que você gasta mais para girar, é quando você ainda pega o adversário, dá muito tempo para o adversário balançar. Então, nós temos que tentar balançar de uma maneira mais rápida, para daí achar a infiltração de jogo. Agora, para jogar em linha baixa no Morumbi, eu não vejo muito sentido se você não tem um time, na acepção da palavra, velocista, e também se você tem times que vêm e não tem interesse em agredir o São Paulo. Esses times não têm interesse em agredir, você tem que acabar se expondo. Você é o time grande, você tem que se expor e tentar pressionar o adversário. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Pessoal, sobre o que o Rogério Ceni coloca ali, né? Ele tenta explicar, né, que o time jogando em casa, né? Ficou bem claro a análise dele, que o time jogando em casa tem que propor. Só que aí, assim, vamos lá. Eu entendo essa posição do Rogério Ceni, só que como a gente ainda tem algumas peças que não têm a qualidade necessária ali condizente ao tamanho do São Paulo Futebol Clube, a gente já citei no vídeo de ontem, naturalmente a gente depende de detalhes, e alguns detalhes às vezes eles são cruciais na partida. Então eu acho que o Rogério Ceni ele precisa emplacar, imputar no seu estilo de jogo algumas alternativas sim de chamar o adversário. E essa história de ter jogadores rápidos para o contra-ataque não é uma verdade absoluta. Não é só de jogadores velocistas, né? O Arnaldo Ribeiro sempre fala isso. Não é que um time que quer jogar no contra-ataque precisa. O time precisa ter um esquema de roubada de bola e saída para o ataque eficiente. E o São Paulo não está se apresentando dessa forma. O São Paulo, ao contrário, o São Paulo sofre contra-ataques, né? A gente viu nas últimas partidas. Então, assim, o Rogério Ceni, um ponto que é a crítica maior com relação ao Rogério Ceni. Ele tem que mudar o esquema de jogo, não só pensando em tentar ficar tocando a bola, controlar a partida. Ele tem que chamar o adversário mais para o campo e sim arrumar um jeito de destruir no meio-campo e seguir no ataque. Ou fazer um abafa do início ao fim da partida, mas desde o começo da partida, lá e tentar ganhar de a qualquer custo lá, sufocando o adversário lá na sua pequena área. Bom, a gente não tem muitos atletas para isso. Eu estou falando a respeito desse ponto do Rogério Ceni, mas eu não quero deixar de comentar algo que ele também falou na coletiva, que falta individualidade, né? Gente, quando eu falei ontem no vídeo de ontem, o que eu quero dizer é o seguinte: falta jogador que tenha coragem. E não é que a gente precise contratar outros jogadores. Alguns jogadores que temos no elenco, eles precisam ir para cima. Eles precisam encarar o adversário. Se a gente não tentar um drible... Por que jogadores igual o Benítez se destacava muito no ano passado, além da qualidade de passe? Porque ele pegava a bola, ele protegia, ele tentava driblar. E assim,
E ele é um jogador que não é veloz, né? Mas é um jogador que driblava, fazia o pivô, girava, recebia falta. Então é esse tipo de protagonismo que a gente espera. Agora, pessoal, mudando totalmente ali, vamos falar rapidamente do nosso adversário. São Paulo vai enfrentar o Santos e rolou cabeça lá no Santos. O Santos demitiu o Carille. O Carille que realmente não estava agradando a torcida. E o Santos, gente, pelo que parece, tá bem perdido. Porque assim, o Santos tinha o Fernando Diniz. E a gente sabe que o Fernando Diniz não é técnico de time grande. E o Fernando Diniz tem aquele estilo de jogo, suicida e tudo mais. Aí eles tiraram o Fernando Diniz e trouxe o Carille, que é uma opção totalmente oposta. O Carille não agradou. Embora, na minha visão, o desempenho do Carille não tenha sido tão horroroso. Foi 46,6% de aproveitamento, né, em torno de quase 47% de aproveitamento. Foram 27 partidas, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Tá, número por número, às vezes a gente não diz nada. A gente procura muito entender o desempenho do time. E o time perdeu na última rodada, né? E agora, na véspera do Clássico, demite o treinador. Eu não sei se isso é bom ou ruim para o São Paulo. A questão é, demitir um treinador sem você ter um plano é muito complicado. E o Paulistão, gente, tá aí, gente. O Paulistão acaba muito rápido, né? E dificilmente o Santos vai, então, seguir para a próxima fase. Aliás, o Rogério Ceni deixou claro na coletiva de ontem. O São Paulo tem obrigação de ir para as quartas de finais. E aí, no mata-mata, né, ele vai tentar propor um bom time. Bom, voltando a falar do Santos, né? O que acontece? Eu coloquei o Crespo na capa do vídeo justamente porque o Crespo, ele virou uma opção numa enquete, né? O GE publicou uma enquete, né, no site, né? E para os torcedores irem lá e votar qual que é o preferido. E o Crespo, ele não é o preferido, né, da galera. Tá claro ali, dá pra ver aqui nas posições. O Crespo é o sexto, né? A primeira opção do Dorival Júnior aí pra voltar no comando do Santos. E o Crespo, como ele tá no mercado, ele já foi até pessoal, na época que o Atlético Mineiro tava procurando técnico, a questão do Corinthians, e o Crespo sempre vai ser uma opção aí, porque ele é um dos únicos, assim, porque saindo dos nomes comuns, ele é um aí que, poxa, se destacou até no São Paulo, foi campeão paulista pelo São Paulo. Então, provavelmente, ele pode se tornar uma opção de verdade, né? Apesar da torcida ali indicar um outro nome, é capaz da diretoria ir atrás dele sim, né? Então isso aqui é tudo mais uma especulação, até do próprio GE, que colocou o nome dele aí em pauta. E aí eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Crespo, ele iria jogar treinar um rival nosso? O Santos é um grande rival. Será que ele treinaria o rival? E outra, você aí, São Paulino, ficaria triste ou incomodado de ver o Crespo, né, que teve tanto, digamos assim, tanta sinergia aí, ele deu tanta liga ali no São Paulo, né, principalmente com os torcedores gostam muito do Crespo. Vocês acham que seria ruim, né, para a imagem dele com os torcedores do São Paulo? Bom, gente, o vídeo é esse daí. Vamos ficar aí de olho para ver o treino aí de sábado, para ver que tipo de escalação que o Rogério Ceni vai levar para o jogo de domingo. E vamos torcer porque a gente tem que ganhar do Santos. Clássico é clássico, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Beleza, rapaziada? Obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço.